Ilustres confrades e confreiras da Academia Alagoana de Letras, aos quais cumprimento, na pessoa do seu presidente e dileto amigo Rostan, estendendo esta saudação aos demais confrades e confreiras de outras academias e a todas as autoridades presentes ou representadas, extensiva a todos os convidados que também participam desta reunião virtual. Primeiramente, quero registrar, em meu nome e no nome da minha família, os agradecimentos pela inclusão do nome do meu querido e saudoso pai Antônio de Freitas Machado, nessa galeria de notáveis literatos e poetas alagoanos, o que constitui motivo de honra e orgulho para todos nós. Peço vênia para, em brevíssimo parêntese, dizer que sou alagoano, nascido na minha querida terra de Jaciobá, Pão de Açúcar, vivendo há 54 anos em Sergipe, onde em 2013 aposentei-me como desembargador do Tribunal de Justiça do referido Estado. Isso por força do comando constitucional de então, que impunha o aposentamento compulsório aos 70 anos de idade. Minha esposa é sergipana, graduada em Medicina pela Universidade Federal de Alagoas. Tenho filhos e netos sergipanos. Aprendi que o Rio São Francisco, nessa conjuntura sentimental, não é um marco divisório entre Sergipe e Alagoas, mas um símbolo de convergência, de união entre os naturais desses dois entes federativos, sinalizando para um exercício de fraternidade a ser desenvolvido e otimizado nas relações dessa múltipla cidadania. Isso tudo talvez explique o porquê da minha permanência em território sergipano, onde sou também membro da Academia Sergipana de Letras Jurídicas. Já no meu torrão natal, Pão de Açúcar, integro a ALEPA, Academia de Letras de Pão de Açúcar. Pois bem, encerrada esta fase preludiar destinada a dar-me a conhecer por alguns dos presentes a quem não tive a ventura de ser apresentado, inicio a grata tarefa de expor aqui um pouco do perfil de meu pai, Antônio de Freitas Machado, que em seus escritos utilizava o pseudônimo de Vinícius Ligianos. Principiarei a minha narrativa tentando desvendar o porquê do epíteto Vinícius Ligianos, adotado por meu pai. Penso que a motivação para esse heterônimo foi mesmo de natureza histórico-romântica, inspirada em cenas terrificantes, engendradas pela louca perseguição de Nero aos cristãos. E em uma dessas dantescas cenas, é Lígia quem adentra a arena do terrivelmente tenebroso espetáculo, amarrada ao chifre de um touro, sob o olhar abismado do seu querido Marcos Vinícius. Como o poeta é um sonhador, meu pai deve ter suposto o sofrimento de Marcos Vinícius diante do quadro que assistia e, em homenagem a esse destroçamento interior suportado por Marcos Vinícius, romanticamente construiu essa licença poética, como subrogando-se na lancinante dor de Marcos, e então resolveu adotar o pseudônimo de Vinícius Ligianos, a significar, na sua figuração poética, Vinícius de Lígia. E isso me faz lembrar Fernando Pessoa, quando, ao escrever sobre a superioridade do sonhador, assinalou, aspas, a superioridade do sonhador consiste em que sonhar é muito mais prático que viver, e em que o sonhador extrai da vida um prazer muito mais vasto e muito mais variado do que o homem de ação. Nunca pretendia ser senão um sonhador, fecha aspas, disse Fernando Pessoa. Ainda na pré-adolescência, deslocou-se meu pai para a capital do Recife. Ali iniciou e concluiu seu curso secundário, partindo depois para o Rio de Janeiro, onde pretendia fazer um curso de engenharia. Como imponderável, por vezes, acontece, fatores adversos de natureza econômica
fizeram malograr seu projeto e retornou meu pai do Rio de Janeiro para o seu berço natal de Pão de Açúcar, a sua querida Jaciobá. Mas retornou com o ideal sedimentado em seu espírito, o de contribuir tanto quanto possível para a formação educacional da juventude da sua terra natal. Inicialmente passou a dar aulas particulares de português e matemática a jovens que até então portavam apenas os limitados conhecimentos adquiridos no chamado curso primário. Foi proprietário de farmácia, proprietário rural e tabelião vitalício do cartório do segundo ofício da comarca de Pão de Açúcar. Na esfera política, foi vereador em várias legislaturas, presidente do Legislativo Municipal e, como tal, exerceu o cargo de prefeito municipal no afastamento do prefeito e do respectivo vice. Sempre acalentou o sonho de ver sua cidade dotada de recursos educacionais destinados, principalmente, aos filhos cujos pais não dispunham de condições financeiras para encaminhá-los a outras plagas dotadas desses mesmos meios educacionais. Perseguiu esse objetivo e a ele se aliaram alguns idealistas, com destaque especial para seu sobrinho, Dr. Olavo de Freitas Machado, engenheiro agrônomo, à época chefe do fomento agrícola em Pão de Açúcar. Meu saudoso irmão Átila Pinto Machado, que décadas depois viria a ser juiz de direito daquela comarca, e mais alguns coadjuvantes nessa marcha vitoriosa. Em junho de 1950, foi fundada em Pão de Açúcar a Sociedade Ginásio Dom Antônio Brandão, com a finalidade de manter e dirigir o mencionado ginásio, tendo como seu primeiro presidente o Dr. Olavo de Freitas Machado e como vice-presidente meu pai, Antônio de Freitas Machado. Essa comissão terminou por eleger o primeiro diretor do ginásio, que foi o então jovem e talentoso engenheiro agrônomo Olavo de Freitas Machado, que não se pode dizer detentor da mesma juventude, porém senhor de ainda mais aprimoramento intelectual e experiência vivencial que o tempo aperfeiçoa nos que têm a ânsia de mais aprender na escola da vida, na prospecção analítica dos fenômenos produzidos pelas relações sociais, com o desenvolvimento das ciências e o surgimento de novas e dinâmicas perspectivas. Em 8 de julho de 1952, Dr. Olavo de Freitas Machado, convocado pelo Ministério da Agricultura para participar de um curso funcional de engenharia rural no estado de São Paulo, assumiu então a direção do ginásio Dom Antônio Brandão, do qual era vice-diretor e professor de português e matemática, o meu pai, Antônio de Freitas Machado. Em 1955, o idealista e educador, professor Antônio de Freitas Machado, consegue fundar em Pão de Açúcar a Escola Normal Monsenhor Freitas, da qual foi sempre diretor. Para essa escola profissionalizante acorria um jovem não só do município de Pão de Açúcar, como também de outros municípios, tais como Santana do Ipanema, Olho d'Água das Flores, Batalha, Jacaré dos Homens, etc. Almejavam essas jovens estudantes qualificar-se como professora do curso primário, à época, e com isso habilitar-se a uma nomeação pelo governo estadual como professora no ensino público. Deflui desse contexto o relevante significado econômico e social da criação dessa instituição de ensino profissionalizante, notadamente numa região parca de oferta de empregos. Mais tarde, já em 1958, o velho educador idealista consegue criar em sua terra natal outro curso profissionalizante, desta feita a Escola Técnica de Comércio de Pão de Açúcar, que não só abria oportunidade para os que concluíssem esse curso pudessem, como contabilistas, credenciar-se para empregos com remuneração razoável, como, mais do que isso, conferia aos portadores do certificado de conclusão do respectivo curso a possibilidade de prestar vestibular para qualquer instituição de ensino superior neste imenso Brasil.
A leitura e o ensino, pois, foram a grande realização de meu pai, cultuando os clássicos da língua portuguesa e transitando com desenvoltura pelos clássicos da língua francesa, sendo seu livro de física escritos nesse vernáculo. Incursionou pelos sítios da filosofia e da teologia e cultuava o credo da religião cristã, chegando mesmo a escrever, em 1923, a pedido de um amigo de nome Lyon, um texto intitulado Do Gênesis ao Apocalipse, um breve ensaio sobre a existência de Deus, com interpretações de passagens bíblicas para ilustrar suas formulações. Proseou e poetizou, transitando pelo parnasianismo e pelo romantismo, sempre homenageando o bom e o belo, defendendo os valores da religião cristã e o patriotismo brasileiro, sempre enaltecendo a sua querida terra de Jaciobá, espelho da lua, em Tupi-Guarani. Destaco entre seus poemas o intitulado Cristo Redentor, por ele escrito e declamado e entregue pessoalmente, em 29 de janeiro de 1950, ao reverendíssimo bispo Dom Frei Felício Vasconcelos, por ocasião da inauguração do monumento do Cristo Redentor em Pão de Açúcar, e ali permanece intacto aquele monumento até hoje. Diversos são os temas abordados na prosa e na poesia de meu pai, em seu livro póstumo intitulado Vinícius Ligianos, a face poética de Antônio de Freitas Machado, publicado em 2014. Nesse mesmo livro se contém o poema épico intitulado Andrômaca, versando sobre episódios da Guerra de Troia, porém enfatizando a dimensão romântica colhida nessa epopeia, entremeando a heroicidade e o sentimentalismo, num cenário quase invulnerável ao amor. Muito mais podia ser dito sobre meu pai, sobre sua obra literária, sobre a força de sua espiritualidade, sua fé cristã e seu idealismo. Infelizmente, porém, o tempo concedido a cada um de nós é exíguo. Só me resta agora agradecer aos senhores e senhoras que me assistem, especialmente ao caríssimo presidente da Academia Alagoana de Letras, o confrade e amigo Rostam, pela satisfação e alegria proporcionadas por tudo quanto esta reunião virtual representa para mim e para a minha família. Muito obrigado.